daí para o Pátio dos Bichos em Belém e daí para o Patíbulo ao pé do mar em Belém. Nunca mais viu os maridos, a família foi toda destruída. Esse lado da família foi todo destruído, e isto tem a ver com o Marquês de Pombal, que quis dar um ensinamento à alta burguesia, à alta aristocracia, porque na realidade já não mandava, e foi decapitar a família aristocrata mais conhecida e com mais força na época. Eles tinham acabado de vir, isto tudo começa, e o meu romance começa, quando eles vêm da Índia, onde eles foram, ele foi vice-rei, ela é vice-rainha, não é? E vêm a entrar a Barra em Lisboa, vindos da Índia. E eles que o rei se tinha ido despedir ao cais, quando eles partem, ninguém da corte está para os receber. E porquê? Porque eles, quando vão para a Índia, levam os filhos, ficam as filhas, que já estavam casadas, e a Leonor nasce em 50, quando os avós chegam, mais ou menos na altura que os avós chegam. Mas vão os filhos e ficam as noras cá. Há uma nora, num deles, são dois filhos, há a nora de um deles, que é também tia de um deles, porque os tios casavam com as tias. Aquilo eram casamentos feitos pelos pais, e portanto, ela, tia e mulher, o Dom José tinha-se apaixonado por ela, se assim se pode dizer, apaixonado, e estava a ter um caso com ela. Portanto, quando chega isto, hoje, que enfim, poderá ser um problema na família, ali era um problema do reino. E isto era impensável na altura, isto era um problema de honra. E quando chegam os marqueses de Távora, vindos da Índia, encontram um estado de sítio que é a nora deles é amante do rei. E toda a gente sabe e fala-se alto do assunto. E o que é que faz, nessa altura, um fidalgo que acaba de vir da Índia, vice-rei da Índia, e que é uma alta figura e que o rei tinha toda, e que tem um prestígio enorme, o que é que faz? E os marqueses tinham um orgulho imenso, ela era orgulhosa, que queria-se um grande problema, resolvem anular o casamento e pedir ao Papa para anular. O Marquês de Pombal, que nessa altura estava a crescer, que era ministro do rei, resolve aproveitar disso. Há um atentado ao rei. Ninguém sabe se houve atentado ainda hoje, ninguém sabe se foram os Távora, mas depois eles foram considerados inocentes depois de terem morrido, claro, terem-nos morto. Se, na realidade, o atentado não era para o rei, mas o rei, nessa altura, o rei, quando vai para... estava doente e morre-lhe uma irmã, e os reis, quando estão de luto, não podem sair do palácio. E, portanto, o rei, para ir ter com a amante, com a Teresa, sai num carro que não é o real e de um amigo. E ninguém sabe hoje em dia se realmente tentaram matar, foi o amigo que julgavam que era o carro, é dono do carro. Se é o rei, isso foram os Távora, quando depois já foram declarados inocentes no reinado ainda da Dona Maria I. Agora, depois disto tudo, o que é que o Marquês faz? Pega nas mulheres e mete-as nos conventos. Portanto, mata os homens todos e a Marquesa Távora, mas as filhas da Marquesa Távora, uma delas mãe da minha Leonor, tudo isso com as meninas e os filhos entram todos em conventos. Metem-os todos em conventos. Todos. Portanto, a Leonor, sem saber nada, mais nem para quê, numa vida tranquila e calma na sua casa de menina, em casa dos pais e não sei o quê, de repente, é tirado o pai e metido na prisão, vão com as mãos, a mãe para um convento. Tiram o miúdo para o meter noutro sítio, onde eu poderei, se vocês quiserem dizer onde, mas as meninas vão para lá. Aquilo é tudo destroçado, ela tem uma paixão para a avó, vive muito com a avó e de repente a avó está morta, está tudo morto e ela fica ali. Aquela menina que entra com 8 anos e que tinha tudo para ser uma nulidade, para ficar ali sem aprender a ler, sem aprender tudo, aproveita, ela e a irmã, aproveitam o cativeiro, porque era o que era, para na realidade se cultivar. E para se transformar numa mulher espantosa, não é? Das mulheres mais espantosas,
a introdutora do romantismo em Portugal e das mulheres mais espantosas do século XVIII. A única mulher das luzes existente em Portugal. E essa mulher que sai do convento, entra pequenina com 8 anos, sai cultíssima, a saber umas 20 e tal línguas, aprendeu tudo, o grego, o inglês, claro, o latim, o que era natural, mas depois tudo o resto, contrariando todas as regras. As meninas, por exemplo, não podiam aprender línguas. Ela aprendeu o francês, o inglês, o italiano, e então diziam logo, não, faz-te conta que aprende grego, e faz-te conta que aprende, portanto, e vai aprender o inglês, mas não diz que aprende o inglês, isto eram os conselhos que davam, porque isso já era mal visto. As freiras faziam queixas delas, então o Marquês de Pombal pôs um senhor, um bispo lá a tomar conta dela, que dizia que ela não podia, por exemplo, vestir de vermelho, porque não era mal visto, e que tinha que vestir de escuro, porque os avós dela eram os criminosos, e ela contrariava, e aquilo foi constantemente uma luta com aquelas freiras, uma luta essa que se vê no livro, não é? Luta essa que se vê no livro. E esse lado que ela tem de não ir abaixo com nada, de arranjar sempre maneira, ela também diz que uma das coisas que a susteve sempre, que foi a poesia. Que a partir da poesia ela arranjava sempre forças para poder combater, porque não, vocês reparem, isto não tem nada a ver com os nossos dias, estamos em pleno século XVIII, em que uma mulher com 20 anos é uma mulher pratia, como se costumava dizer antes, uma mulher que não casava até aos 20, 22 anos, 23, não uma mulher velha. As mulheres tinham todas filhos, começavam a ter filhos aos 16, quando se casavam, 15, 16, 17, 18, 19, aos 27 eram velhas. Não é? Até porque as pessoas morriam muito mais cedo, não, tinham muito pouco tempo de vida, digamos assim. E a Leonor, quando sai com 27 anos, ou seja, sairia para ninguém reparar nela. Só que ela já no convento era um fenómeno. E a própria corte ia ver a Leonor. Ela ia para as grades, para na grade, e os poetas, quando descobriram que aquela mulher ali, resolveram todos ir para as grades, todos os dias iam para as grades, os tais chamados hotéis poéticos, que existe, que ainda se fala, portanto, quando se ensina a poesia do século XVIII se fala, a Leonor era ao centro, porque era uma mulher que tinha ideias, o que não havia naquela altura, era uma mulher que fazia poesia, que lhe davam motes, ela fazia poesia ao pé das pessoas, por trás das grades, repare, eu estou a falar isto, nas grades, que contrariava as pessoas que estavam do lado de fora, não estava de acordo com essas ideias, tinha muito mais cultura que ela, a corte ia ver a Leonor. E ela era conhecidíssima. Os poemas dela, escritos à mão, correu Portugal. Porque eram poemas de uma mulher, como é que é possível com aquela cultura, e aquilo todo, ela ia escrevendo, passava cá para fora, as pessoas escreviam, era isso que mulheres como ela fazem que hoje se revejam uma coisa chamada autoria. A autoria de antes era só o escritor que publicava livros. E hoje em dia não é assim, exatamente pelas mulheres que, entretanto, todos nós fomos descobrindo na escrita, e que nunca publicaram um livro e que são autoras espantosas, e que tudo o que elas fizeram foi escrito à mão e passado mão em mão. E era isso que ela fazia. E quando ela vem cá para fora, entretanto, lá dentro ela leu tudo o que era proibido, ela faz a sua... ela é uma autodidata, ela ensina-se a si própria, embora tenha professores, porque descobrimos, e eu e a professora Wanda Anastácio, descobrimos papéis em que havia professor disto, e portanto, professor de grego, professor de latim, professor de inglês, e com o preço em baixo, e assinado por eles, uma espécie de recibo, digamos, da época. Portanto, sabemos que ela também tinha professores. Era uma mulher de uma curiosidade extrema, que passava a vida a falar do mundo, não é? Do mundo, eu quero ir para o mundo. Quando ela sai aos 27 anos, e que, em princípio, solteira não casaria, ela só teve pretendentes.
imensos pretendentes. O pai queria casar com isto e aquilo, ela não quis. Ela era uma mulher, digamos, aluna do Voltaire, era o que ela queria, não é? O Voltaire era o mestre dela, e era os precursores, portanto, das luzes, da Revolução Francesa, da filosofia da Revolução Francesa. Ela era, por outro lado, uma discípula do Rousseau, com todas as suas ideias de higiene, de tudo isso, que ela aplicava. É das primeiras mulheres que se há memória de todos os dias tomar banho, por exemplo, não é? Aquelas, por isso, o meu livro está cheio de banhos da Leonor. Cheio de banhos. Ela passava a vida a tomar banhos, dia, manhã, e então quando teve filhos foi uma desgraça, porque punha as criancinhas todas em fila, teve 8 filhos ainda, as criancinhas em fila para lavar toda às 6 da manhã. Então os meninos diziam, ó Senhora Condessa, com o amor de Deus, bata aos meninos, porque os meninos às 6 da manhã tinham os pezinhos roxinhos, porque ela dava-lhes banho em água fria e saboava as crianças todos os dias. Aquilo era porque ela achava que, portanto, a higiene fazia parte integrante da mente, digamos assim. Não se podia ter um corpo mal cuidado e porco. E vocês reparem que nisto, em Portugal, então, ela quando sai cá para fora, para o dito mundo, era um país de gente que não se lavava. A corte cheirava mal, toda a gente sabe isto, não é? Portanto, os fidalgos nunca se despiam, dormiam vestidos, meio vestidos, lavavam-se muito pouco, eram homens com higiene, e a Leonor começou a dizer que não a toda aquela gente. Aliás, ela tem uma coisa muito curiosa, porque o pai, nos últimos anos, quando se sabe que o Dom José está muito mal, o rei, começam a fazer contas à vida para saírem, porque se o rei morre, a Dona Maria ia para lá, o Marquês de Pombal perdia poder, e eles provavelmente saíam. E então o pai, no cativeiro, vejam bem, só visto, começa a pensar com quem é que há de casar aquelas meninas, coitadinhas que estão no convento há não sei quantos anos contra a vontade. E aí, o que é que ele faz? Começa a tentar contactar clandestinamente, pois não podiam contactar, e este aqui é o primo para casar as filhas. E manda dizer à Leonor, já tenho um marido para ela, que é um primo qualquer, que é lá muito rico. E ela responde assim ao pai: senhor meu pai, amor do meu coração, que era assim que ela começava, tipo as cartas, Vossa Excelência, fala-me de fulano assim assim. Agora, senhor meu pai, eu só tenho uma pergunta a fazer. Se o rapaz, e eu acho que aqui as mulheres presentes entendem que isto acabou, não é? O rapaz, ela nem homem considerava, pronto, ela pô-lo logo abaixo de tudo, não é? O rapaz não tem cultura, o que é que ele dirá da minha? Ora bem, e isto é espantoso, porque estamos em pleno século XVIII. Isto inverte completamente os papéis. Homem e mulher naquela altura. Inverte os costumes, inverte tudo. Porque se alguém tivesse cultura eram os homens, as mulheres só sabiam ler. As mulheres nessa altura não tinham uma escola. A primeira escola que há em Portugal, já a Leonor deve ter para aí uns 30 e tal anos, 40, quase. Não havia escola de raparigas, havia escola de rapazes. As raparigas não precisavam de escolas. Aprendiam a ler em casa quando aprendia, quando o pai queria. Não é? Não é quando os pais queriam, era quando o pai queria. E normalmente não queria, quanto menos ela soubesse ler, mais se aquietava. Aliás, os ditadores sempre pensaram isso, não é? Quanto menos se lê, mais ignorante, melhor, mais a gente movimenta ao povo, mais a gente manda neles. E é o que acontece com as mulheres. E a Leonor é exatamente o contrário. Quando ela diz isto, inverte os papéis, e aí começa a dizer que não, vem cá para fora, não é? E eu penso que a chave do meu livro é quando ela sai, vê o pai à espera delas, na entrada do convento, quando elas saem, ele já tinha saído da prisão, e diz: o senhor meu pai não é tal como eu imaginei. E aí então, tá, a partir daí os dois, eles querem uma coisa, ela quer outra, ele quer que ela se aquieta, ela nunca se aquieta, e ela quer partir para o mundo, e começa a ver que este mundo em Portugal é pequeno para ela. Aquela corte é uma miséria, é uma ignorância, e ela começa a querer ir para o mundo, olha em frente e escolhe
eu até acho que ela se calhar gostou, a Banda Anastácio acha a professora que ela teve uma grande paixão, eu acho que não teve, pelo marido, mas o que ela escolhe era um homem que estava cá, no exército português,